Nossa aula, então, de hoje é sobre licitações públicas, né? Nós vamos trabalhar a Lei 8666, nós vamos trabalhar hoje aí o conceito de licitação, nós vamos trabalhar os tipos de licitação, as modalidades de licitação na aula de hoje, né? Nós vamos ver que existem regramentos próprios que foram trazidos aí por alterações posteriores, principalmente no que se refere ao regime jurídico das empresas públicas da Sociedade de Economia Mista, né? E na aula que vem da outra semana não, porque é semana jurídica, né? Semana acadêmica. Mas na próxima aula nossa a gente vai trabalhar as fases da licitação, tá? Então hoje vamos começar com um conceito aqui. O que seria licitação, gente? Eu conversei com vocês nas aulas passadas que a regra é que a administração pública ela não pode contratar, isso é a regra, ela não pode contratar com particular, né, para compras, serviços, obras. A regra é que ela não faz isso sem um procedimento licitatório. Então, via de regra, o que antecede um contrato administrativo é um processo licitatório, certo? O que acontece? A gente vai ver que a própria lei 8666, ela traz casos em que esse procedimento licitatório ele não precisa acontecer. A gente vai trabalhar isso hoje, né? Mas vamos focar na regra. Então, se a regra é que para contratar com particular o poder público precisa de procedimento licitatório, o que é a licitação? É um procedimento administrativo por meio do qual o poder público procura selecionar a proposta mais vantajosa para os interesses da coletividade, nos termos expressamente previstos no edital. Então, o objetivo da licitação é trazer aí uma maior competitividade para que a administração pública, quando ela for contratar, ela possa, diante dessa competitividade, ela possa selecionar a proposta que é mais vantajosa para a administração pública, que não necessariamente vai ser de menor valor. A gente vai ver isso. Nem sempre o que é melhor para a administração pública é o mais barato. Então, a gente vai estudar os tipos de licitações, vocês vão ver isso. Então, acompanhando aqui, eu tô com 3 doutrinas aqui. Eu tô com a eu tô com uma apostila, aquela apostila que eu falei com vocês. Eu tô com o livro do Evandro e do Talhos. E eu tô com o livro do Celso Spikovic aqui. Eu tô com as 3 obras aqui do meu lado, conversando com vocês. Então, eu vou tocando a aula aqui e vou complementando com uma e com outra. Conforme exigência constitucional, as contratações, como eu disse, né, são realizadas pela administração, devem ser precedidas de licitação para que haja aí, né, a obtenção da proposta mais vantajosa e que se tenha observância ao princípio da indisponibilidade. Então, a própria Constituição, no artigo 37, inciso 21, fala: ressalvados os casos especificados na legislação, ou seja, tirando as exceções, as obras, os serviços, as compras e as alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública, que assegure, aí ele já começa a entrar nos princípios que a gente vai trabalhar. Igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, a qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Então, a própria Constituição Federal já traz um comando que a regra é licitar, tá? E já traz aí que o processo licitatório ele tem que assegurar uma igualdade de condições para todo mundo que vai participar. A Lei 8666, que é o nosso regramento geral, né? Então, se você fala, Giovana, onde estão as normas gerais, né, que tratam de licitações? Elas estão na Lei 8666, tá? Por quê? Porque a gente vai ver que o próprio artigo 22 da Constituição, né, isso é importante vocês saberem, o artigo 22, inciso 27 da Constituição fala assim: compete privativamente à União legislar sobre. Então, o artigo 22 é a competência legislativa da União para legislar sobre licitações. E ela o fez, porque a Lei 8666 é uma lei federal, né? Então, diz ali no artigo 27, normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, estados
Distrito Federal e municípios, obedecido o disposto no 3721, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3. Ele separa, inclusive, competência para legislar nos moldes, né, de um artigo da Constituição, quando se trata de um ente público que exerce, que presta só um serviço público, e o outro que presta também atividade econômica, como é o caso da Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública. Mas quando a gente lê esse artigo 22, fica claro a possibilidade que tanto a União, os estados, o Distrito Federal, como os municípios, eles venham editar normas específicas em relação à legislação, em relação à licitação. Então, as normas gerais, elas são tratadas pela União, e a União fez, né, editando a Lei 8666. Mas abre a possibilidade, então, que cada ente, através da sua casa legislativa, faça o quê? Que cada ente, através da sua casa legislativa, façam leis aprovadas pelas suas casas, né, para disciplinar matérias específicas de licitações. Então, isso é possível, né? A própria lei diz isso. O que acontece? Então, a Lei 8666, ela traz as normas gerais, né, que estão ali elencadas em todos aqueles artigos, mas é possível, como eu disse, a incidência de legislação específica. E teve, tá? Teve, inclusive. Porque além da Lei 8666, nós temos aí uma lei nova, que é a lei de 2016, que é a Lei 13.303 de 2016, 13.303, que ela trouxe aí um regramento específico em relação à licitação para as empresas públicas e para a sociedade de economia mista. Então, a regra é que essa nova lei que foi chamada de Lei da Responsabilidade das Estatais, que foi o nome que ela foi apelidada, né? O que ela traz? Ela traz regras de licitações que são aplicáveis somente às empresas públicas e à sociedade de economia mista. Esvaziando, então, aí o regramento da Lei 866 em relação, né, a todas as pessoas jurídicas. É como se a Lei 8666 ficasse como uma norma suplementar, né? Então, em relação a todos os entes de administração direta, União, Estado, Distrito Federal e municípios, você usa a Lei 8666. Se você estiver falando de licitação para uma autarquia ou uma fundação pública, você usa a Lei 8666. E quando você estiver falando de licitações no âmbito das empresas públicas e da sociedade de economia mista, aí você usa primeiro, você já estudou isso em direito lá nos primeiros anos de faculdade, quando você tem uma norma, né, específica, né, uma lei especial, você usa ela. Então, você usa em relação à sociedade de economia mista, empresa pública, você usa a Lei 13.303, e supletivamente, subsidiariamente, no que ela for omissa, você aplica a 8666. Só que isso acabou causando o ajuizamento de duas ADINs em 2017. Né? Essa lei ela é de 2016, em 2017 ela foi objeto de duas ADINs que, pelo que eu vi aqui na obra, não tinha sido julgado o mérito dessas ADINs. Né? E assim, porque a ideia seria de que elas estariam se questionando, né, a constitucionalidade delas, tá? Dessa lei. O que essa lei fala? O artigo 1º dessa lei 13.303, tá? Ela estipula a incidência de regra para todas essas empresas na sociedade de economia mista e empresa pública, né? Independentemente delas terem sido criadas para prestação de serviço público ou exploração de atividade econômica. Quando nós estudamos lá, nas nossas primeiras aulas presenciais, que a gente estudou entes da administração pública, lembra? Administração direta e indireta? Eu expliquei para vocês que, dependendo, né, de quem elas são, elas vão ter um regime de direito público ou um regime de direito privado. Ou elas vão ter normas de direito público ou vão ter normas de direito privado. Então,
Esse artigo 1º dessa Lei 13.303, para ele é independente se a empresa pública ou a sociedade de economia mista ela está só prestando um serviço público relevante ou se ela está desempenhando uma atividade econômica. Para essa lei, não importa se o regime é de direito público ou de direito privado, as normas de licitação vão ser as mesmas, tanto para uma como para outra. Tá? Então, só para fazer um adendo aí para você ficar ligado. E aí a Lei 8.666, que é a nossa lei, né? A nossa lei aí que traz as normas gerais, ela fala que ela traz, né, como a gente já estudou, parte dela é contratos administrativos, parte dela é licitações, né? Ela diz que as licitações aplicam-se para obras e serviços, inclusive de publicidade, de compras, de alienações, de locações, né? No âmbito de todos os poderes. Então, fica aí tanto a administração direta quanto a indireta subordinada a um processo licitatório para poder contratar com particular. Quem são essas pessoas, então, que são obrigadas a fazer licitação? Salvo as exceções que a gente vai trabalhar. União, Estado, Distrito Federal e municípios, que são os entes da administração direta, né? E os fundos especiais, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista e demais controladas direta ou indiretamente pelos entes da administração direta. Tá? Esse segundo parágrafo aqui eu já comentei com vocês, da Lei 13.303, tá? A gente viu, né, que essa regra geral ela é aplicada, mas como nós vamos ver, existem hipóteses de contratações diretas. Tem que lembrar que a licitação não é só para obras e serviços, mas nós estivermos diante aí de uma prestação aí de um serviço de publicidade, ou de compras, ou de alienações, ou concessões, permissões e locações também é necessário, tá? Tem que ser precedido. Então, obra, serviço, mesmo que de publicidade, compras, alienações, quer dizer, vendas, com aqueles contratos de concessão que nós estudamos na semana passada, né? Contrato de concessão de serviço público, né? Contrato de concessão de uso real, de direito, né? De bem público, tudo isso tem que passar por um processo licitatório, tá? Então é necessário, né? Salvo pouquíssimas exceções, situações excepcionais, é vedada e proibida a contratação direta. Bom, um dos direitos do participante, que a gente, né, acabou de ler lá no início da aula, é que é a estrita observância das regras previstas na Lei 8.666, né? Então a gente fala que o procedimento licitatório ele é um procedimento formal. Isso está ligado diretamente ao princípio da legalidade, que a gente já conversou, porque a administração pública ela só pode fazer aquilo que está previsto em lei. A gente já conversou, diferente dos particulares, que numa relação de direito privado a gente pode fazer tudo aquilo que não é proibido, em relação à administração pública, ela só pode fazer o que está previsto em lei. Nesse caso, de que lei nós estamos falando? A Lei 8.666. Então, a licitação é um procedimento formal, existem regras que têm que ser cumpridas, inclusive quando a gente foi estudar na outra aula, a gente foi estudar as etapas da licitação, você vai ver que elas não podem sequer ser invertidas, tá? Porque isso pode causar uma nulidade, inclusive, no processo licitatório. Por quê? Ele é extremamente formal. Essa matéria que a gente está estudando hoje, ela pode parecer um pouco maçante e cansativa, e já te adianto. Por quê? Porque não é uma matéria que a gente pode virar e falar assim, segundo a doutrina tal, é desse jeito. A jurisprudência entende assim. É uma matéria que nós estamos aí agarrado ao quê? A leitura do texto de lei. Né? Por quê? Porque a licitação ela tem uma formalidade, um procedimento que tem que ser estritamente observado. Então, nossa aula hoje é bater em artigo de lei, tá? E uma dessas, um desses direitos, melhor dizendo, que os licitantes têm é essa observância dessas regras que estão na Lei 8.666. Qualquer cidadão pode acompanhar o desenvolvimento de um processo de licitação, porque a gente vai ver que um dos princípios que rege é a publicidade. Só não pode interferir, perturbar, né, impedir a realização.
O procedimento licitatório, que está aí na Lei 8.666, representa um ato administrativo formal, como eu disse, e independente de qualquer esfera da administração pública, a regra é que se licite, né? Então, o artigo 4º da Lei 8.666 fala assim: todos quantos participarem de licitação promovida pelos órgãos e entidades a que se refere o artigo 1º têm direito público subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento estabelecido nessa lei, podendo qualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. Então, a gente já viu aqui, o parágrafo único fala exatamente o que eu disse, que ele é um ato administrativo formal. Bom, então, quais são os objetivos de uma licitação? A gente já falou quando eu trouxe ali o conceito inicial para vocês, né? O objetivo da licitação, gente, é trazer uma proposta mais vantajosa para a administração pública, que necessariamente não é de valor mais baixo, observando o princípio da isonomia ou da igualdade, né? Com o objetivo aí de promover um desenvolvimento nacional sustentável. E a gente vai ver que esse desenvolvimento nacional sustentável, só um minuto, por favor, só um minutinho. Põe ele no chão, só um minuto. Desculpa, gente. Aula em casa, você sabe, né? Tem as interferências domésticas aqui e caninas, né? Apolo criando casa. Bom, dando sequência aqui, então a gente vai ver que em relação, né, aos objetivos, existe aí uma busca pelo desenvolvimento nacional sustentável. A gente vai ver que quando nós formos trabalhar aí os critérios de desempate numa licitação, a gente vai ver que quando se tem aí produtos que são fabricados no nosso país ou são de empresas nacional, né, eles têm aí uma margem de preferência, tá certo? Na hora que a gente vai acontecer a licitação, se eles tiverem condições de igualdade. Então, por quê? Para que se promova exatamente isso, o desenvolvimento nacional sustentável. A ideia é isso, né? É gerar um desenvolvimento no nosso país. E aí, o que eu acabei de falar está aqui no artigo 3º, né? A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Essa primeira parte, então, até sustentável, do artigo 3º da Lei 8.666, isso são os objetivos da licitação. Então, você faz um risco aí no seu vadimeco, até a palavra desenvolvimento nacional sustentável. São os objetivos. A segunda parte desse artigo fala dos princípios que regem a licitação e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios. Repare que eu até marquei eles em amarelo. Esses princípios são aqueles que estão lá no artigo 37 que nós estudamos, aquela sigla LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? Porque são todos os princípios gerais que regem a administração pública. Então, todos os princípios gerais que regem a administração pública, que estão no caput do artigo 37 da Constituição, se aplicam na observância também na licitação, né? E, além disso, a gente vai ter os que são específicos do processo licitatório. Então, nós temos aí os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Quando ele fala dos princípios que lhes são correlatos, ele está falando, olha, além desses que eu estou falando aqui, vai ter outros implícitos, tá? Que vão estar aí, ó, dispersos em outros artigos dessa lei. Mas tem que ser observados, porque são correlatos, tem correlação com eles, que a gente vai estudar daqui a pouco. Então, além desses princípios que estão expressos aí, no caput do artigo 3º da Lei 8.666, você vai ver que durante
o nosso estudo aqui, você vai ver que existem outros princípios que estão implícitos, né, na Lei 8.666 e que aparecem aí dentro de outros artigos. A Lei 8.666 também contempla a possibilidade de imposição ao contratado para que ele promova medidas de compensação comercial, industrial ou tecnológica. É possível, então, que a lei de licitações, que um contrato, né, antes de ser assinado, num edital de licitação, a administração pública coloque, né, que é necessário que essas empresas que vão firmar um contrato com ela, né, que vão desempenhar aquela atividade, elas tenham medidas de compensação comercial, industrial e tecnológica, né, ou condições de mais vantajosas de financiamento. Ele quer, na verdade, que essas empresas elas sejam mais produtivas, né? E que elas têm uma influência no comércio, na economia, na indústria, na tecnologia, uma influência mais benéfica, né? E que, inclusive, se utilizem de tecnologias, né, mais modernas. A gente vai ver que isso, inclusive, é um fator de escolha, né? Quando vai se empate de pessoas que ganharam, né, de empresas que estão no mesmo pé de igualdade, quando elas vão ser contratadas, essa questão da tecnologia, ela pesa muito na escolha de quem vai vencer a licitação, né? Então, os objetivos da licitação é a isonomia, seleção da proposta mais vantajosa, como eu disse, não é a de valor mais baixo, isso costuma ser uma pegadinha nos concursos, e o desenvolvimento nacional sustentável. Os princípios, você vai falar assim, Giovana, mas a gente já trabalhou esses princípios no 37, né? A gente já trabalhou todos esses princípios da administração pública. Nós vamos trabalhar eles agora com um enfoque voltado para licitações. Então, aqueles princípios do 37, né, que forma a sigla LIMP, olha lá, nós vamos trabalhar eles agora, mas com um olhar voltado para a licitação, tá? Então, alguns desses princípios, como eu disse, eles estão expressos, outros eles estão tratados de forma implícita. O primeiro deles é o princípio da igualdade, que está expresso lá no artigo 3º, que a gente acabou de ler, mas voltado para a licitação. Então, os licitantes devem ser tratados de forma isonômica, sendo vedada qualquer discriminação injustificada, dando oportunidade para que qualquer interessado que preencha os requisitos legais participe da licitação. Bom, a gente vai ver que a licitação ela vai se dar ou através da publicação de um edital, dependendo da modalidade de licitação, ou através do envio de uma carta convite, que é uma modalidade específica de licitação. Todo mundo que preenche os requisitos que estão ali, naquele edital ou naquela carta convite, pode participar, né? Entretanto, a legislação prevê um tratamento diferenciado em algumas situações, de modo a também licitar para contribuir com o desenvolvimento nacional sustentável, com o estabelecimento de regras de desempate e margem de preferência. Veja bem, tudo no direito tem regra e exceção, você sabe disso. Então, a regra é que se deve respeitar, né, a igualdade entre os interessados que estão participando. Mas a gente vai ver que algumas exceções são trazidas pela própria lei, né, que fazem com que exista um critério de desempate e uma margem de preferência, principalmente quando eu estiver diante de empresas brasileiras, empresas que estabeleçam qualquer tipo de, de tratamento diferenciado e benéfico a pessoas que encontram necessidades especiais, a gente vai estudar daqui a pouco. E as pequenas e microempresas. Essas pequenas e microempresas, então, vocês vão ver que no critério, né, de desempate, elas sempre saem na frente. Por quê? Porque existe, inclusive, um estatuto próprio das pequenas e micro e pequenas empresas, porque é elas aí que são a maioria, né? E que geram, né, um grande giro na nossa economia, né? Então, elas têm um tratamento diferenciado. Então, a lei proíbe que os agentes públicos estabeleçam qualquer tipo de tratamento diferenciado, seja de natureza comercial, legal, trabalhista ou previdenciária, ou entre empresas brasileiras e estrangeiras. Olha só, ter discriminação é uma coisa,
Critério de desempate é outro. Não se pode impedir que uma empresa estrangeira participe de um processo licitatório, discriminando ela. Mas você vai ver que lá no critério de desempate, ela perde com a empresa brasileira. Tá? Inclusive, não pode haver discriminação em relação à moeda, modalidade e o local de pagamento. Tá? Isso está onde? Isso está no artigo 3º, parágrafo 1º. Isso que eu acabei de falar. Tá aí. E a regra diferenciada ela é admitida, como eu disse para vocês. Então, embora o que se queira é uma isonomia, uma igualdade de tratamento, né? Essa igualdade não é absoluta. Então, se você estiver diante de uma questão objetiva de prova de concurso, OAB, e disser lá que a regra de isonomia entre os licitantes ela é absoluta, você desconfie. Você marque que não é. Não é absoluta por quê? Porque existem critérios de desempate e margens de preferência. Então, isso não é absoluto, é uma isonomia, mas é uma isonomia relativa. Por quê? Porque a própria lei traz as exceções. A própria lei disse, olha, é aquela coisa da mãe que protege sempre o filho mais fraco, o mais doentinho, que precisa de mais atenção. Não existe isso entre nós que somos mães, né? Aquele que a gente acha que é o mais, né, o mais frágil. É mais ou menos isso. Então, existe um critério de desempate. Mas o que a administração pública busca com isso? Essa proteção, né, é para que se estimule aí o desenvolvimento nacional sustentável. Então, a ideia é essas atividades se desenvolverem da melhor forma no nosso país, né? É claro que se quer aqui que exista aí um desempenho muito bom na área da tecnologia, na indústria, na produção. Para quê? Para que isso fomente a nossa economia. Então, a ideia é que se privilegie, obviamente, o que é feito no nosso país, né? Claro. Então, existem critérios de desempate e margens de escolha. Primeiro, a gente vai estudar o que é critério de desempate. Critério de desempate é o seguinte: a licitação vai acontecendo dentro das etapas que a gente vai estudar. Vai acontecendo dentro das etapas dela. Chega um momento que 2 ou mais licitantes começam a ficar em posição de empate, certo? E aí, como esse objeto dessa licitação só pode ser entregue a um vencedor, esse empate ele vai ter que acabar. Então, o que a administração pública ela vai fazer? Existe uma ordem na lei que tem que ser obedecida de forma sucessiva. Primeiro se usa esse critério de desempate, depois se usa esse critério de desempate, depois esse. Existe uma ordem na própria lei, que é uma ordem sucessiva de obediência, isso, para desempatar esse negócio. E termina, quando não tem mais jeito, termina com sorteio. Então, o que a gente vai ver em relação aos critérios de desempate? Ó, igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência sucessivamente aos bens e serviços. Repare que é sucessivamente. Então, você tem que obedecer essa ordem que está aí. Não pode haver inversão. A primeira coisa que é utilizada como critério de desempate é se aquele produto ou aquele serviço é produzido no país. Então, repare. O que é produzido no país? Não importa se ele é produzido por uma empresa estrangeira ou por uma empresa nacional. O importante é que ele seja produzido no país. Por quê? Porque eu posso ter uma empresa brasileira que está produzindo um produto lá na China. Isso não é critério de desempate. O primeiro critério de desempate não é a nacionalidade da empresa, da onde ela é. O primeiro critério de desempate é onde o produto ou o serviço está sendo produzido. É no Brasil? Sai na frente. É o primeiro critério de desempate. O segundo critério de desempate, aí sim, é a nacionalidade da empresa, né? Se é produzido ou prestado por empresa brasileira. Aí sim, se ele é prestado por empresa brasileira, já é o segundo critério de desempate. O terceiro critério de desempate é se é produzido ou prestado por empresas que investam em pesquisas no desenvolvimento de tecnologia no Brasil. E aí, não importa a origem dela, a nacionalidade dela. Se ela é uma empresa que investe em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia no país,
O que a gente está buscando? Não é o desenvolvimento nacional sustentável? É o nosso país conseguir, através das suas pesquisas, das suas tecnologias, da sua economia, se sustentar, se manter, né? Manter a sua economia ali forte, saudável. Então, produzido ou prestado por empresa que investe em pesquisa no desenvolvimento de tecnologia no país. Qual é o quarto critério de desempate? Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento da reserva de cargos previstos em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade prevista na lei. Então, veja bem, às vezes você fala assim, gente, eu cheguei no supermercado, eu estou vendo eu cheguei numa empresa, eu estou vendo assim, pessoas com deficiência, pessoas com necessidades especiais trabalhando. Isso não era comum de eu ver há 20, 30 anos atrás. Não era. E hoje você vê que muitas empresas contratam pessoas, né, que têm necessidades especiais, pessoas que antes estavam excluídas do mercado de trabalho, elas estão ali. Ou pessoas que estão aposentadas ou afastadas pela Previdência Social, né? E que ali elas podem arrumar uma nova função condizente com as suas limitações, tá? E também se essas empresas elas privilegiam a acessibilidade. Então, repare, isso é um outro critério de desempate, tá? E por último, se utilizando todos eles nesta ordem, lembra, essa ordem ela é sucessiva, você não pode alterar ela. O critério de desempate é esse aí. Se depois de usar esses 4 critérios de desempate, ainda assim tiver 2 ou mais empresas empatadas, vai para sorteio. Aí não tem como. E aí o artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 8.666 fala tudo isso que a gente acabou de falar. É bom você marcar tudo isso que eu vou falando com você. Se você está com a sua Lei 8.666 do seu ladinho, você vai marcando com uma caneta aí, né? E vai marcando quais são os artigos mais importantes. Então, esses que eu falei aí dos critérios de desempate são o que são aqueles que estão no artigo 3º, parágrafo 2º, tá? Então, caso persista, vai para sorteio como opção final. Onde está o sorteio, Giovana? Essa opção de sorteio. Você vê, né? Dá um salto. A Lei 8.666, ela dá um salto. Como ela sofreu muitas alterações, ela é uma coxa de retalho, né? Se você for lá no site do Planalto, você vai ver que quase tudo quanto é artigo da lei, ela faz menção a outras alterações posteriores, né? Então, você vê, agora que ela está no mesmo momento que ela está falando no artigo 3º do critério de desempate, ela joga você lá para o 45, né? O 45, parágrafo 2º da Lei 8.666 fala, no caso de empate entre 2 ou mais propostas, e após obedecido tudo aquilo que a gente viu, aquela ordem sucessiva do parágrafo 2º do artigo 3º, a classificação se será obrigatoriamente por sorteio, em ato público, para qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro procedimento. Tá? Ela é clara, ela é específica em relação a isso. Tudo bem? Bom, e o que é margem de preferência? Critério de desempate, o procedimento ali de licitação, né? O procedimento administrativo de licitação está correndo, está rolando, está nas suas fases lá, obedecendo cada fase que a gente vai estudar, e chega no momento, numa fase daquelas ali, antes do julgamento final das propostas, chega numa fase de empate, tem que desempatar. A margem de preferência é diferente. A margem de preferência é o que se escolhe já de cara. Tá? De cara, essas empresas aqui, essas empresas, esses serviços que são prestados por essas empresas, de cara já sai na frente. De cara já sai na frente. Nos processos de licitação poderá ser estabelecida uma margem de preferência. Já sai na frente com pontuação na frente ali. Produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras. Então, produtos manufaturados e serviços nacionais
Gente, é tudo que é produzido no nosso país e que estão ali de acordo com as normas técnicas, normas da BNT, tá? Bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem o cumprimento da reserva de cargos. Aquele caso que a gente falou, que é um dos critérios de desempate, reserva de cargos para deficiência, pessoas reabilitadas da Previdência e que atendam às regras de acessibilidade, também já dá margem de preferência essa empresa pratica tem isso como sendo algo que ela pratica, né? Essa margem de preferência, ela é estabelecida por quem? Essa margem de preferência não é uma coisa absoluta, não. Essa margem de preferência não é porque ela vai ser sempre a mesma. O Poder Executivo, o chefe do Poder Executivo Federal, o presidente da República, ele sempre vai solicitar estudos periódicos para saber o que é mais importante para um país, né, para a sustentabilidade do nosso país. Então, essas margens de preferência elas podem mudar a cada 5 anos. O que é considerado hoje como uma margem de preferência para uma empresa sair na frente, daqui 5 anos pode não ser, tá? E aí, quem vai escolher isso é o presidente da República, tá? Então, essa margem de preferência ela poderá ser estendida, inclusive, ele pode dizer, olha, os países que fazem parte do Mercosul também têm uma margem de preferência na contratação. Ele pode especificar isso. A cada 5 anos, é importante que não se passe de 5 anos, ele mantém essa margem de preferência ou ele altera ela, tá? Cria uma nova margem de preferência. E esses estudos que o presidente vai solicitar, né, para mudar ou para manter essas margens de preferência, vai levar em consideração a geração de emprego e renda no país, o efeito na arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais, o desenvolvimento e a inovação de tecnologia que são realizados no nosso país, o custo adicional dos produtos e serviços e, em suas revisões, uma análise retrospectiva dos resultados. Então, o presidente é aconselhável que não se passe mais de 5 anos sem analisar tudo isso que eu acabei de falar agora, esses estudos, para que ele defina, então, se aquela margem de preferência se mantém a mesma ou se ele vai acrescentar outros, se vai abrir isso para países do Mercosul, por exemplo. Ou pode ser que os países do Mercosul tenham aí uma margem de preferência no processo licitatório, mas isso tem que ficar consignado aí através de um ato do Poder Executivo Federal. Mas de cara você já sabe, ó, que as micro e pequenas empresas, essa já tem uma margem de preferência, ela já sai na frente. Se você estiver diante de uma licitação em que tem uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte do outro lado, uma grande empresa, você já sabe que a margem de preferência, quem já sai na frente, é a microempresa e a empresa de pequeno porte. Ela tem preferência. Então, a Lei 8666, ela estabelece essas normas de licitação e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado, que é favorecido, e é um próprio comando constitucional, né, às micro e pequenas empresas. Amores, tudo bem até aqui? Você pode falar assim, Giovana, pelo amor de Deus. Que aula cansativa. É. Licitação é cansativo para o professor, é cansativo para vocês, porque é texto de lei, procedimento formal, é artigo, é trabalhar artigo. Não tem jeito. É cansativo mesmo e é praticamente autoexplicativo, né? Bom, o princípio da legalidade, ele tem o mesmo enfoque que nós demos nas aulas passadas, quando a gente estudou o princípio da administração pública. É o artigo 37, ali falando, né, de forma geral e extensiva a toda a administração pública, quer seja direta ou indireta, estabelecendo que o administrador só pode agir mediante expressa previsão legal. Ou seja, na licitação, os procedimentos estão disciplinados na Lei 8666. E eles devem ser observados tanto pela entidade que vai promover a licitação, quanto por quem vai participar da licitação. Então, existe aí uma algo muito, né, enraizado, ligado, né, à legalidade. Não pode haver nada, não pode haver nenhuma margem de discricionariedade aí, não. Tem que cumprir o que está na Lei 8666. Tem pessoalidade, né? A gente trabalhou lá limpe, legalidade, impessoalidade. A impessoalidade aqui,
também tem o mesmo sentido, só que ela está, ela está correlata à finalidade pública. Então, esse princípio, que também se encontra lá no texto, 37, exige uma atuação imparcial e desprovida de interesses pessoais por parte do administrador, que possui o dever de tratar os licitantes de forma isonômica, sem privilégios ou discriminações, salvo aquelas margens de preferência, aqueles critérios de desempate que a gente estudou lá. E sempre agir pautado por uma finalidade pública. Às vezes, você vai encontrar questões de concurso, vai por mim, porque eu já peguei. Inclusive, já elaborei prova usando isso. Dizendo assim, nas licitações públicas, o princípio da pessoalidade ele está correlato a qual outro princípio? E ele vai trazendo trocentas coisas, né? E aí, no final, ele põe assim, finalidade pública. E você fala, gente, o que impessoalidade, que é tratar uma pessoa de forma igual, tem a ver com finalidade pública, né? Aí você vai ver por quê. Porque quando você trata os licitantes de forma imparcial, você está tentando conseguir o quê? Conseguir uma proposta que seja boa, que seja justa, que seja favorável à administração pública. Isso é o quê? Isso é o atendimento a uma finalidade pública, é de interesse público, né, da coletividade, que se gaste menos dinheiro público, que se tenha um produto ou um serviço de qualidade com menos gasto de dinheiro público. Isso não é atender uma finalidade pública? Então, quando eu sou imparcial, eu consigo fazer a melhor escolha, né? Eu consigo fazer a escolha que é mais interessante, que é mais benéfica para a administração pública. Então, grave aí o princípio da impessoalidade, ele é correlato, né? E o que se busca é a finalidade pública. O princípio da moralidade e da probidade. A gente também já estudou isso, né? Exige aí uma atuação ética do administrador público, baseado em critérios aí que a gente até trabalhou, a gente chama de conceitos jurídicos indeterminados, né? O que é boa-fé, o que é equidade, o que é honestidade, o que é andar com uma conduta proba, honesta, direita, né? Então, isso a gente já trabalhou nas aulas anteriores, é o mesmo que se aplica aqui na licitação. O princípio da publicidade, na licitação, ela também tem um enfoque um pouco diferente. Tá? A gente viu lá quando a gente estudou atos administrativos, que é a regra que os atos administrativos, eles são públicos, né? Desde que eles não causem aí um problema de ordem pública, ou que não sejam, não prejudiquem aí, né, os processos que ocorrem em segredo de justiça e tudo mais. A gente viu lá quais são os casos. Mas a regra é que os atos administrativos são públicos. A regra é que a licitação também, o processo licitatório, ele é público. Uma parte dele que não é. Nós vamos ver agora, né? Por quê? Porque existem propostas que são levadas por quem está participando. Propostas com preço. E esse preço não pode ser informado antes, porque senão cada um vai ter que colocar o preço mais baixo para poder ganhar a licitação, né? Então, o princípio da publicidade, ele é aplicado a toda a administração pública de forma geral, estando previsto ali, né? E deve ser dada transparência a todos os atos do procedimento licitatório. Mas existe uma exceção que reside nas propostas, como eu disse, que são sigilosas até o momento da sua abertura. Por que no livro, nesse livro do Evandro Guedes e do Talhos, essas palavras aparecem em negrito? Porque é exatamente o que cai, né? Em relação ao princípio da publicidade, os atos são públicos, mas a exceção são as propostas, que elas vão ser sigilosas até o momento da abertura daquelas propostas, daqueles envelopes. Por quê? Porque senão eu coloco o preço mais baixo que o meu concorrente para eu ganhar a licitação. E ele vai saber, né? Então a licitação não será sigilosa. Olha que interessante, já fala logo de cara no artigo 3º, parágrafo 3º. Não será sigilosa. O que não é sigiloso é público, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura. Abriu o envelope, leu, dali para frente já é público. Bom, deixa eu olhar outra obra aqui do Celso Spicovitch, para a gente estar trabalhando as três
três doutrinas e complementando uma coisa com a outra. Bom, princípio da vinculação do instrumento convocatório, né? O edital, e aí eu disse para vocês que dependendo da modalidade de licitação, a gente vai ter um edital ou uma carta convite, né? O edital ou o convite é considerado a lei interna da licitação, tá? E vincula os termos tanto aos licitantes como à administração pública. Então, o que está escrito naquele edital ou naquela carta convite, se for uma modalidade convite de licitação, aquilo vai ser lei entre as partes, vai vincular, como se fosse uma lei interna, certo? Então, tudo aquilo que foi constado no edital, né, tem que ser obedecido, tá bom? Isso está lá no artigo 41 da Lei 8666, que diz o seguinte, ó, a administração não pode descumprir as normas e condições do edital a qual se acha estritamente vinculada. Então, onde é que está, Giovana, o princípio da vinculação edital na Lei 8666? No artigo 41. A existência desse princípio se justifica, né, como eu disse, né, que esse edital, essa carta convite, acaba sendo a lei interna das licitações. A partir do instante em que essas regras se tornam públicas, tanto quanto, né, a administração quanto os licitantes têm que obedecer. Nem o poder público, nem quem está participando pode se afastar do que está escrito ali, né? Então, existe aí uma possibilidade, inclusive, de nulidade nesse procedimento, se isso não for obedecido. Então, desse modo, caso a entidade promotora da licitação deixe, por exemplo, de aplicar algum critério que já estava previsto no edital para classificação, ou aceite propostas que estão fora das condições, ainda até que sejam mais benéficas, mas se estiver fora do que está disposto ali no edital, ele está violando esse princípio e pode ocorrer a nulidade do procedimento licitatório. Então, é só você lembrar que o edital de licitação, a carta convite, ela é a lei interna e obriga as partes, tá? O princípio do julgamento objetivo. Julgamento objetivo é o contrário do que é subjetivo, né? Subjetivo, a gente analisa as condições da pessoa que está participando. No julgamento objetivo, não. Você não vai analisar as condições de quem, da empresa que está participando, se ela é isso, ela é aquilo, aquilo outro. Não é isso. O julgamento objetivo, os critérios já estão previamente estabelecidos lá na proposta, tá? O que acontece aqui? Os critérios, como a gente vai ver, são critérios muito simples. Você vai levar em consideração o preço, ou a técnica e preço, tá? Então, não há que se falar assim, a escolha dessa empresa vai se dar porque ela é uma empresa nacional, ou porque ela é uma empresa isso aqui. Não. Isso aí é critério de desempate. Aqui, o julgamento objetivo nós vamos entregar o objeto da licitação, ou seja, quem vai firmar o contrato com a administração pública é quem atingir esses critérios que a gente quer. É o melhor preço? Por exemplo, vai abrir uma licitação, que eu não vou explicar qual a modalidade agora, mas poderia ser, por exemplo, o pregão eletrônico. Não vou entrar nesse mérito agora. Mas vamos comprar canetas BIC para o Tribunal de Justiça. Nós precisamos comprar caneta, desculpa, BIC, eu já dando na resposta. Nós precisamos comprar canetas esferográficas, né, de material transparente de tinta azul. Caneta esferográfica de material transparente de tinta azul. Você tem sua BIC? Não, você não tem sua BIC. Você tem N fabricantes de caneta esferográfica de material transparente de tinta azul. Se o critério objetivo que está sendo utilizado é o melhor preço, não vai se olhar nada no seu preço, né? Não importa a caneta da marca A, B ou C. Aquela caneta esferográfica de material transparente de tinta azul que tiver o melhor preço vai ganhar. Isso é um critério objetivo. Melhor preço, tá? Então, ao julgar a proposta vencedora, o administrador deve embasar-se nesses critérios, tá? Essa objetividade não é absoluta, porque em alguns casos
né, como nas licitações de melhor técnica, por exemplo, haverá uma certa discricionariedade. Em relação a esse critério melhor técnica, a gente vai ver daqui a pouco, aí pode ser que exista um julgamento diferenciado, tá? Bom, o que a gente acabou de falar está aí no artigo 44 e no artigo 45. Vai ler. Então eu vou falando para você, vou te dando os comandos e você vai lendo os artigos em casa, né? Porque nós não temos condições de trabalhar aqui um por um, né? Ler um por um. Trabalhar nós estamos trabalhando, temos condições aí de ler um por um. Bom, a gente estava falando dos expressos que estavam lá no artigo 3º da Lei 8.666, e agora a gente vai falar naqueles que são os implícitos, né? Os implícitos. Tudo bem até aqui? Os implícitos, o primeiro dele é o princípio da competitividade. A gente conversou por que a competitividade é uma coisa tão importante na licitação. Porque o que ele se persegue é a obtenção da proposta mais vantajosa. E ela é mais vantajosa exatamente porque tem competição entre os licitantes. Dessa forma, são vedadas licitações com preferência de bens e serviços sem similaridade. É por isso que quando eu digo, olha, a licitação que vai sair para compra de caneta BIC, ela vai colocar uma compra de uma mercadoria que tem a mesma característica. Então, são canetas esferográficas de material transparente de tinta azul. Você vê, a licitação ela sai para esse tipo de produto, que tem N produtos similares de marcas diferentes. Não pode privilegiar a compra de uma marca, nesse caso, em detrimento de outro, né? Salvo um caso que isso seja tecnicamente justificado. Esse princípio estabelece que os critérios e requisitos traçados no instrumento convocatório devem ser justificados em razão do bem, serviço ou produto a ser licitado, sem que haja uma inserção de cláusulas ou condições que limitem a participação. A ideia é que os critérios eles sejam objetivos, como a gente viu, né? Já vai ficar claro lá no edital ou na carta, convite, né? Vão ser justificados a necessidade de compra daquela mercadoria, daquele serviço, né? E não pode ter cláusula que limita, né, condições injustificadas de participação. Uma empresa pode participar e a outra não pode, por causa de suas características e critérios subjetivos, não. Como a gente já viu, os critérios são objetivos, não subjetivos. Presume-se que um grande número de participantes aumenta o caráter de competitividade, né? Então, o artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 8.666, ele fala claro aí, né, que os agentes públicos eles não podem, né, é vedado admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos de convocação cláusulas ou condições que comprometam, restringam ou frustrem o seu caráter competitivo. Então, você vê que a ideia é que não pode haver nada que impeça a competição. E o princípio do sigilo das propostas? A gente já viu, isso é um princípio implícito, a gente já viu aqui, né? Tem a ver com a publicidade, e nós já falamos que até a abertura da proposta, elas são sigilosas. A partir da abertura, aí não, elas deixam de ser. Tá? Princípio da adjudicação compulsória. Adjudicar é entregar ao vencedor o bem que é objeto da licitação, não é isso? Atribuir o objeto do certame ao licitante vencedor, né? Ele possui a prevalência na assinatura do contrato, não foi ele que ganhou a licitação? Então, nesse caso, o artigo 50 da Lei 8.666 veda a celebração de contrato com preterição de ordem de classificação ou com terceiros estranhos ao procedimento licitatório. Então, a ordem tem que ser observada, né? Quem venceu tem que ser entregue a ele, né? E jamais um terceiro que não participou da licitação pode celebrar um contrato com a administração. O artigo 64 e 81 da Lei 8.666 fala sobre isso que eu vou dizer agora.
A administração deverá convocar regularmente o interessado para assinar o contrato dentro do prazo e condições estabelecidas. E caso o adjudicatário não celebre o contrato, ficará caracterizado como descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas. Então, ela deve convocar, ela tem um prazo para convocar, certo? Quem ganhou a licitação, para ele assinar o contrato dentro do prazo. Caso ele não celebre, ele fica caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades. Então, um aluno me perguntou assim ontem, ele pode não querer assinar o contrato? Uai, gente, querer não assinar, ele pode. Não, ganhei a licitação, mas teve um problema aqui e minha empresa não tem condições de assumir esse compromisso, nós não vamos assinar um contrato. Poder não assinar, pode. Só que ele vai ter as penalidades que estão descritas ali, e a administração pública vai chamar o segundo na ordem, o segundo vencedor. Tá? Eu preciso falar de um assunto super importante para vocês, que em relação à adjudicação compulsória, tá? O poder público ele não está obrigado a celebrar o contrato com o licitante vencedor. Tá? Então, veja bem, a licitação aconteceu, tá? Mas o contrato não foi assinado. A administração pública resolve, tá? Não celebrar esse contrato, uma vez que existem razões de interesse que podem tornar, por exemplo, inviável essa contratação, naquele momento. Olha, o que você, licitante, que participou e ganhou, vencedor, tem, não é um direito adquirido. Escreva isso, anote aí. O licitante vencedor, ele não tem direito adquirido à futura contratação. O que ele tem é apenas uma expectativa de direito em relação a ela. Entendeu? A administração pública, ela pode fazer todo o procedimento licitatório, tá? Você ganhou a licitação e ela não te chamar para assinar o contrato. Pode. Porque você não tem direito adquirido. E você tem uma expectativa de direito, tá? Mas, se ela chamar, ela só pode chamar, obviamente, aquele que ganhou, dentro da ordem de classificação. Mas tem uma coisa interessante também que eu quero ler aqui para vocês. O licitante vencedor, que coisa interessante, né? A administração sempre naquela posição de supremacia do interesse público sobre o privado, com possibilidade de cláusulas exorbitantes, a gente sempre vê isso, né? Então, olha que interessante. O artigo 64 fala que o licitante vencedor, ele tem uma obrigação de manter os termos da proposta e dela não se afastar durante o prazo de 60 dias. Então, durante 60 dias, ele pode esperar a administração pública chamá-lo para assinar o contrato e durante 60 dias ele tem que manter aquela proposta, o valor daquela proposta. Então, o artigo 64, parágrafo 3º da Lei 8666, fala, né, que o vencedor ele tem que manter os termos da proposta inicialmente formulada durante o prazo de 60 dias. Decorridos 60 dias da data da entrega das propostas, sem convocação para contratação, ficam os licitantes liberados do compromisso assumido. Passou 60 dias, não foi convocado para assinar o contrato, aí está liberado. Mas durante 60 dias ele está ali amarrado à proposta e tem que manter o preço, inclusive. Tá? Bom, isso aqui são os exercícios que esse livro do Evandro e do Tales tem de uma questão aí do CESP, né? Só para você ter uma ideia, acerca do regime jurídico administrativo e da organização. Veja essa situação hipotética, ele fala um edital de licitação estabeleceu uma margem de preferência para contratação de serviços nacionais, e aí ele pergunta, né, se com base na lei 8666, o referido edital deve ser impugnado sob o argumento de ofensa à isonomia dos licitantes, porque estabeleceu lá que existe uma preferência para a contratação de serviços nacionais que atendam às normas técnicas. A gente viu que isso é perfeitamente possível,
né? Isso é, inclusive, aí uma margem de preferência, um critério de desempate até. Então, o gabarito está errado porque a regra de isonomia dos licitantes ela não é absoluta, a gente viu, e pode ser estipulada aí uma margem de preferência, inclusive para os produtos que são manufaturados e produzidos no país. Só para você ter uma ideia. Gente, se você não tiver nenhuma dúvida, eu vou fazer um intervalo para a gente voltar depois com os tipos de licitação. Tudo bem até aqui? Posso fazer o nosso intervalo? Então, uma coisa, professora. Não tem as atividades para casa? Uhum. A senhora vai por enquanto a Por gente é para enquanto, guardar. por enquanto, eu não vou fazer para casa. Essa situação ela tá meio complexa, né? Da gente estar fazendo aula online. E para mim fica difícil para poder receber esses mais de 300 alunos que eu tenho, né? De receber esses para-casas individualmente. Fica complicado para mim, né? A gente vai usar outros critérios depois, vocês vão ter aí outros pontos, né? Nós temos aí essa semana que vai acontecer, essa semana jurídica, que vocês vão ter nota da parcial 2, provavelmente vai ser a parcial 2 de vocês, né? Eu já recebi a parcial 1, e o para casa ele acaba ficando difícil para mim para corrigi-los, né? Principalmente porque a gente tinha feito um acordo de que eles seriam à mão, né? E feito individualmente. Então, assim, você imagina eu receber isso por e-mail. Foi muito complicado a parcial. Então, por enquanto, eles estão suspensos, tá bom? Giovana, oi. Pode falar. Quais as possibilidades que tem de compra direta nas prefeituras dentro de licitação, no caso? Nós Porque as vamos prefeituras trabalhar, fazem. nós vamos trabalhar isso depois do intervalo, se você não se importar. Ah, São os casos tranquilo. de dispensa, tá bom? E Ah, entendi. inexigibilidade, Porque a gente vê muito, tá né, bom? dentro das prefeituras compra direta. Exatamente, exatamente. A gente vai ver que a própria lei de licitações, ela traz um percentual de 10% sobre os valores tais, 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 né? E aí ela se refere às modalidades de concorrência. Então a gente vai ver que existem as dispensas, a inexigibilidade e também a não realização por causa dos valores baixos. A gente vai estudar depois do Entendi. intervalo, tá Ah, bom? ok. Então tá. Precipitada. 15 minutos, gente, de intervalo, tá bom? Para vocês.